Bom dia, boa tarde, boa noite. Os assuntos aqui no canal não é para machucar o coração de ninguém, mas é para trazer chaves. Chaves para reflexão, para entendimento, para estudo, para pesquisa na prática. Não serve de nada pegar as informações aqui e deixar guardado no bolso, ok? Tem que verificar. Então, hoje esse vídeo aqui ele vai colocar lenha na fogueira, ok? Pois são dois assuntos que caminham paralelamente e faz parte do que a gente chama de sistemas ocultos. Então, quando você ouvir essa palavra agora, a partir de agora, oculto, é aquilo que não está revelado. Não está revelado simplesmente para quem não busque. Para quem não busca, ok? Esse oculto e o que não foi revelado, ou que já foi revelado e você não vê, ou o amiguinho não vê, é porque também não existe, não está no contexto do que a gente chama conspiração ou conspirações. É muito mais simples. É uma questão de ter acesso à informação. E para ter acesso à informação, nós temos que estar na ação, né? O que a gente chama de estudar, pesquisar e experimentar, ok? Então, hoje, dois pilares importantes para deixar um pouco mesmo as coisas claras. A gente vai, vai muito longe na história. Então, não tem como avançar mais nos assuntos modernos sem saber o que está acontecendo e o que aconteceu. Para entender o que está acontecendo, a pessoa precisa saber o que aconteceu no passado. E tem dois títulos importantes que eu vou tocar hoje. Ok? Vou tema aqui. Hoje até comecei a pegar ali a fazer minhas notas. Tem 8 temas que a gente vai passar rápido, ok? Oito são sete, seis subtítulos e dois temas importantes, porque agora a gente vai falar do Brasil, da cabeça do brasileiro, né? Vai tocar nas crenças, ok? E a ideia aqui é te ajudar a desmistificar. Não é também simplesmente que tudo que você aprendeu é incorreto. Só que ele não está no axe. Ele está desorientado. As palavras não estão nos lugares certos. Ok? O primeiro título é Anunnaki. Anunnaki. Bom, Anunnaki foi mostrado para você como mitologia, como conto, como legenda, como história de ficção. Mas que fique claro, Anunnaki não é isto. Anunnaki é muito sério. Outra coisa, um outro, um, um título que você pode conhecer mais é o que a gente chama do mal. O grupo do mal. E vamos lá, vamos colocar aqui. Anunnaki, o mundo jaz no maligno. O mundo pertence aos Anunnaki. A gente vai tentar entender um pouco o que é o mal. O que o mundo, o que significa isso? O mundo jaz no maligno.
E para muitas pessoas, como eu, que tiveram a educação católica, cristã e evangélica, religiosa no Brasil, o mal, o mundo jaz no maligno, o mal tem ligação com o que a gente conhece como Satã, ok? Satã, ou o diabo. Guarda bem isso na cabeça, o diabo. Ou o que? Demônio. Isso é o que está na cabeça do povo. Demônio. Então, se você tira Anunnaki, a gente vê o mundo jaz no maligno, como diz a Bíblia, o mal. Né? E o mal está ligado a Satã. Satã está ligado a o diabo, o capiroto, os demônios e tudo isso. Né? As órdias do mal, dos maléficos e tudo isso. Então, esses títulos, eles sabiam que esses títulos, o mal, quando se olha nos livros sagrados, isso aqui está na ambiguidade. Como a gente sabe que uma grande parte dos livros sagrados fazem parte das agendas dos sistemas, se você não souber, não sabe, agora saiba. Também os livros sagrados fazem parte das agendas do sistema, que a gente chama sistema, ok? Sistema oculto. O mal também tem a palavra mal para os grupos do bem, porque como é o mal que sempre ganhou, na maioria das vezes, que a gente chama o mal, que sempre ganhou, é eles que reescreveram as histórias e as histórias. E quando eu falo mal aqui, não estou falando simplesmente de um grupo, de um império que ganhou um outro império. Ok? É um sistema. Os Anunnaki, para entender esse sistema, tem que entender o que é Anunnaki. Ok? Então, o mal nas escrituras, quando a gente não tem as chaves, em todas as escrituras, que a gente chama sagrado, em todos os livros importantes de todos os povos, ele fica na ambiguidade. Ele fica na ambiguidade porque tem que ter alguém para explicar. Tem que saber discernir, separar o joio do trigo, os Anunnaki dos celestes. Por exemplo, os Anunnaki não faz guerra contra os celestes, porque você já ouviu falar na palavra celeste? Celeste está associado para você a anjo, ao grupo do Criador, de Deus, o reino do bem. Ok? Então esses dois pontos aqui é fundamental. Porque quando se fala de governo oculto do bem e do mal aqui na Terra, se está falando concretamente desses dois grupos. Vamos colocar em dois grupos. Um que representa, entre aspas, o mal e um que representa, entre aspas, o bem. Não tem como avançar sem conhecer, sem ter informações sobre o que são os Anunnaki e o que é e o que são os celestes. Ok? Já estamos a 8 minutos. Então, outro tema que vai ser abordado rapidamente é o sistema oculto. Ok? O sistema não oculto também, a gente vai passar rápido nisso. O sistema em si, sistema religioso civil, é o que a gente chama, né? Religião de massa, né? É ali onde está as histórias não contadas. Vou voltar no bônus dourado mundial, ou BDM. Ah, caramba, o que o BDM está fazendo aí dentro? Ó, porque o BDM é um sistema financeiro muito antigo, de prosperidade, que tem justamente ligação com os celestes. Ai, bom, corpo e mente, né? Corpo e mente, no Brasil se usa a expressão tem uma saúde de ferro? Não, na verdade não é a boa expressão. Saúde de ouro. Ok? Vamos lá, vamos pro patamar lá em cima.
Isso que é que tem um corpo e mente sincronizado, ajustado, ter uma saúde normal, é estar na saúde de ouro. Ok? E vou deixar por último a questão do Criador. Deus. Ou os criadores e deuses. Porque aqui a gente vai falar de temporalidade. Vai dar um nó na cabeça. Ok? Bom, voltando à questão dos Anunnaki. Os Anunnaki, vamos resumir aqui, os Anunnaki não é simplesmente um grupo, tá? Imagine os Anunnakis como uma federação, como uma união de raças, de seres humanos. O quê? Anunnaki seres humanos? É. Dentro da classe dos Anunnaki, vamos dizer assim, vamos colocar assim por enquanto, são os primeiros seres humanos antes da gente, antes do homem Neandertal. Muito antes. Muito antes. Os gigantes. Os Anunnaki são grandes. Seres humanos. Ok? Uma das classes dos Anunnaki. Porque entender o tema humano, raça humana, é super complexo. Você sabia que tem várias raças que fazem parte da classe humana? Que a classe humana não se resume só à nossa, a nossa interface. Existem outros seres que não são simplesmente não são seres dimensionais de outras dimensões ou de outros planos divinos. Existem outros seres na matéria densa, essa aqui que a gente mora, da terceira dimensão, que são humanos. Tem os humanos antes da gente, antes da raça adâmica. Isso tem ligação também com os Anunnaki. Ok? Os Anunnaki não são bicho feio. Ok? São humanos, têm 2 olhos, nariz, boca, grande, forte pra caramba. Por isso que eles se colocaram como deuses. Mas essa parte de deuses vai ficar pro final. Os Anunnaki tem humano lá, e são humanos também. Tem outras raças que fazem parte da escala humana, mas com outras formas. Isto sem falar das outras dimensões, dos seres invisíveis, que não são invisíveis. Ok? E os celestes? Os celeste, vamos aqui. Celeste é uma federação, uma união, okay? Tipo uma união, a União Europeia ou a União da América do Sul, que tem vários povos dentro, várias raças. Já viu aí, né? Não estamos falando só de um grupo de família, um clã. São unificações. Várias raças trabalhando junto, do lado dos Anunnaki como do lado dos Celestes. Ok? Os Anunnaki são mais antigos que nós, que você. Estou usando esse termo Anunnaki porque a gente vai ficar ali pegando mais a partir da Suméria. Da Suméria antiga. Das tábuas sumerianas. Ok? Mas nas línguas dos povos antigos se fala Anunnaki com outros nomes. O nome da federação muda. Ok? A gente pode também associar a fraternidade branca e a fraternidade... como é que fala? Fraternidade da luz branca e a fraternidade negra, das trevas. Vamos lá, Anunnaki celestes. Né, para o pessoal da teosofia, para o pessoal do espiritismo. Para o cristão vai ser o diabo e Deus. Tá? Então, isso que a gente chama... Então, a entender os Anunnaki, a gente está falando aí no mínimo já
de 445 mil anos. Você sabia que Anunnaki tem relação com a criação de uma... Não é a criação da raça humana, a nossa, mas modificação genética. Os caras têm alta tecnologia, os caras existem muito mais tempo. Histórias que estão relatadas nos livros sagrados, dos Vedas até a Bíblia, têm ligação com a intervenção dos Anunnaki na criação. E se eu te falar que eles foram autorizados a fazer as experiências deles? Ok? Mas não vamos entrar nessa parte agora, porque isso aí isso aí é uma série. Tem que fazer uma série de 29, 30 episódios para introduzir. Que é muita informação. 445 mil anos é quando começa a se datar ali, lá nas tábuas, a presença desse título, Anunnaki. Aqueles que vieram das terras lontanas, de longe. Não é simplesmente aqueles que desceram dos céus. Okay? Porque os Anunnakis têm tecnologia, são de carne e osso como você, eles vivem muito mais tempo, e é eles que, para resumir, regem esse setor. O mundo jaz no maligno. Este é o reino dos Anunnaki. Só que não é da maneira mística como foi ensinado. Religião civil. Religião cívica é a religião de massa, passa certas informações para o povo de uma maneira mais subliminar, simbólica, alegórica. Ufologia hoje se trata disto. Anunnaki celestes. Não é de alien, não é simplesmente do tema extraterrestre. O que estudar ufologia é estudar religião, é estudar a história, as histórias. Então, ufologia já está ligado lá. Todos os temas estão ligados a esses duas federações. E a gente não vai falar de Deus ainda porque a gente nem precisa. Ok? Existem revelações nos livros sagrados, nas escrituras importantes dos povos, só que elas não estão organizadas, elas estão fragmentadas em temporalidades diferentes, com faladores diferentes, com escribas que mudaram vírgulas em momentos diferentes. Imagine pessoas que trabalham para a Federação Anunnaki, que tem autorização de intervir na criação desse setor aqui, e que ganha sempre, e que sempre consegue impor, sempre conseguiram impor o sistema deles durante um período. Então eles vão lá, eles que fazem as crianças deles fazer as guerras, pegarem território, dividir a terra em 4 partes, em 6 partes, em 10 partes. Dá autorização para criar os reinos, para criar os impérios. Isto não é metafísico, isto não é também místico. Isto é história. Só que hoje você não vê mais um Anunnaki, você não vê um Anunnaki andando na rua de Paris para comprar um perfume. Nos tempos antigos, sim. Nos nossos tempos modernos, não, porque aconteceram muitas cocitas. Ok? Então, tudo que está nas religiões, na questão do bem e do mal, quando se fala de guerra e grupo, as guerras não são contra os celestes, porque não tem como fazer guerra contra
Criador. O Criador de tudo, o Supremo, que a gente chama Deus Celeste, Divino. Não, porque todos são suas crianças. Mas tem um esquema maior que quando a gente não está acostumado, fica difícil de entender. Por que o mal é liberado? O mal não é liberado. Enfim, esse é um outro assunto. Cada espécie, cada inteligência, cada consciência no seu sistema de evolução tem que fazer suas experimentações, mas isso já é do ponto de vista olhando do plano maior. O verdadeiro plano que ainda não estamos capacitados lá agora, no dia de hoje, a entender. Que se você não sabe nem quem é o Anunnaki, a diferença entre o Anunnaki e os Celestes, a diferença das raças, não sabe nem de onde tu vem mesmo, literalmente, fisicamente, achando que esse corpo físico aqui veio do nada, ou achando que foi o corpo que você tem hoje foi uma intervenção divina, mágica, que não é proibido. Tem várias histórias sobre isso, mas na atualidade o teu corpo não vem disso. O corpo tem arquitetos físicos. Tem relação com o nome que se falava até um pouco atrás, eugenia, os cientistas, dos Anunnaki. Bom, então só Anunnaki, a história durante esses 445 mil anos, ou 440 mil anos, 400 mil anos, tem relação com os Anunnaki. Ok? Se fala nos livros dos Anunnaki, só com nomes diferentes. E quantas religiões existem no mundo? Eles adoram o sistema religioso, eles adoram o sistema político, eles adoram psicologia, porque eles que ensinaram também essas coisas para os homens. Ok? Então, eles não fizeram todo um trabalho sozinhos. Não podemos esquecer dos celestes, dos mensageiros, dos anjos. Anjo, mensageiro. Esses seres são físicos também. Só que eles são físicos diferentes dos Anunnaki. Ok? É eles que trazem o equilíbrio, a harmonia. Mas a gente traz isso com força e com mágica. Eles trazem isso com conhecimento. Busque conhecimento, sabedoria, saia da ignorância, vá verificar, experimente. São ensinamentos dos celestes. Quando se fala, trabalhe seu corpo, trabalhe sua mente, trabalhe sua alma, são ensinamentos divinos, dos celestes, dos anjos, dos mensageiros. Ok? Então, entender esses dois pontos é importantíssimo. Porque, por exemplo, vamos fazer a ponte direto sobre a questão da nova ordem. O que a gente chama de sistema oculto, governo oculto hoje, as ações geopolíticas, que tem até grupos secretos que intervêm na vida das nações, que controlam os governos. Ainda não é os Anunnaki. Eles trabalham para. Ok? Então a gente só faz uma leitura, fica fazendo uma leitura dos sintomas de grupos intervindo. Tem vários nomes de grupo. Mas nem são todos os grupos que sabem para quem trabalha diretamente. Porque esses grupos são associados a certas ideologias e pensamentos místicos também. Okay? Eles também estão na ilusão. São só os grandes cabeças que sabem, que dirigem. A gente não precisa que todo mundo saiba para quem eles trabalham. A gente precisa de um líder com
Seu braço direito, seu braço esquerdo ali, a sua cúpula que controle outros grupos. Então, um grupo menor que controla grupos maiores, porque ele tem informação. É assim que esse sistema Anunnaki funciona. É, então, assim, entrar no assunto Anunnaki é começar a entender só na classe dos Anunnaki, só na classe deles tem conflito de bem e mal. Pessoas que são de acordo e pessoas que não são de acordo com as ações. Okay? Os celestes é diferente. Os celestes, eles trazem equilíbrio. Quando os Anunnaki estão batendo muito, durante um período, opa, não é assim que funciona. Tá? E aí, a VEC com os... desculpa, a VEC. E com classes de seres humanos que estão na Terra também, eles vêm, falam, aí galera, chegou a hora de botar o escudo, espada, pra virar o jogo. É assim que funciona, é o que se chama de intervenção divina. São títulos, ok? Está escrito em todos os livros sagrados. Só que o problema é a doutrinação para controle das religiões civis de massa. Outra questão é o sistema oculto. O sistema oculto é ligado, para resumir, à questão dos Anunnaki, que estão aí brincando nesse setor, dominando, durante 445 mil anos. É eles que traz o projeto da não prosperidade, da falsa prosperidade. Porque na questão do reino, os recursos são liberados para todos os seres vivos. Eles não, é eles que controlam as riquezas. E quando eu falo riqueza, de todo tipo de riqueza, de certos conhecimentos tecnológicos, como prosperidade material. É eles que querem o controle da tua água. Eles querem te fazer pagar um imposto do ar para você. É eles que têm o controle eles que limitam os recursos da agricultura para você. Eles que todas essas leis contra o povo vem do reino Anunnaki. Porque a gente tem que ficar em submissão. Então, o sistema da não prosperidade, o sistema oculto é não prosperidade, porque não é normal não prosperar para os seres humanos. Todos os seres humanos têm direito à prosperidade, o que a gente chama de riqueza. Ok? Ser rico é normal para todos os seres, ter acesso a ouro, a diamantes, que o pessoal gosta, ouro, diamante, tecnologia avançada, tudo isso é normal para as espécies inteligentes. Só que durante o reinado desse pessoal, eles controlam tudo isso. E são poucos que prosperam, por isso que se fala poucos ricos e muitos pobres. Esse termo, isso é um reflexo. É um, é um, é um sistema espelho deles, porque eles têm um controle máximo da informação e dos recursos. Aí depois ele tem as famílias, grupos, clãs que trabalham para eles, que tem que ter acesso ao recurso também, para controlar este setor. Por que a maioria, em todos os países do mundo, a maioria da população é submissa na antiprosperidade? Pessoas morrem de fome, pessoas morrem problema de saúde, tem sempre esses problemas sociais por causa desse sistema que eles bloqueiam. Então o que os laranjas, o que os governos fazem, as assembleias, os senados, até o setor executivo, essas leis que passam para arregaçar com o povo, isso vem dos Anunnaki. Não é simplesmente dos grupos. Os grupos secretos
só são obreiros, cada um na sua ambição. Todas as ambições desses grupos, eles ficam ali minguando também para pegar o deles. Quando os Anunnaki abrem um pouquinho a torneira do ouro, então todo mundo fica ali brigando, né? Acontece guerra de território. Entendeu? Então por isso que se fala, o mundo jaz no maligno. Também é dito que as coisas iriam mudar. Mas as coisas não mudam simplesmente por mágica, por magia, abracadabra, intervenção divina, com a Liga da Justiça ou com os Avengers chegando. Não é assim que funciona. Tem que ter pessoas físicas para fazer. Você já ouviu falar que você faz parte da criação e você tem a centelha divina? Então é tu. Tá entendendo? É tu que faz parte do plano de amelhoração. E os celestes vêm de tempos em tempos para nos lembrar, porque a gente esquece. Quanto mais a gente está na degradação, no período de bronze, falta de memória, falta de princípio, falta de discernimento, o sistema físico, o sistema mental está desregulado e vem para nos ajudar. Opa, não, calma aí. Os caras estavam batendo durante um tempão nas costas de vocês, agora vamos lá, vamos mudar essa. Vamos botar as luvas para fazer uma partida de boxe mesmo justa. Isso é físico. O divino se faz pelo físico. Tudo é divino. Tudo é divino, meus amores. Tudo é divino. As ações no físico, tudo é divino porque tudo está dentro da criação máxima. Então, isso tem que ser resolvido. E isto não é um termo religioso e nem espiritual. Por exemplo, outra palavra que eu não coloquei aqui no raciocínio é espiritual, estado de consciência, ver as realidades, ter consciência de todas essas coisas, ver, agir com discernimento em prol da vida, que a gente chama amor, prosperidade. Prosperidade é dignidade. Ok? Então, como todas as espécies estão em evolução, cada um, às vezes dói mesmo, os caras fazem mal mesmo. Não tem como dizer que o mal não é real, porque o mal é real também. Pô, ninguém gosta de perder um braço. Pô, se tu perde um braço aí, tu vai chorar. O sangue isso te faz mal. Fisicamente. É assim. Só que a gente tem que ter discernimento para. Houve muita manobra. Principalmente no conhecimento psicológico. Psicológico se chama espiritual, metafísico, da inteligência do homem, da alma. É ali. Onde no conhecimento, se você corrompe os conhecimentos, você pode manipular qualquer ser inteligente. A gente não faz isso com os animais? Os animais não são à mercê dos homens? Nós somos à mercê dos Anunnaki. Estávamos e estamos saindo. Está bem lá no livro da Revelação, do Apocalipse. É isto. Então, o sistema oculto o verdadeiro sistema oculto, ou governo oculto, é este que é ligado aos Anunnaki. Existe um outro sistema que não é oculto.
que para a maioria dos religiosos, das pessoas que têm educação religiosa, é ligado ao sistema divino, que não é o culto. Que ele é baseado na dignidade, na prosperidade. Então, um te propõe que você, pessoa simples, tenha acesso aos recursos naturais, normais, água, luz, comida, agricultura. Agricultura é normal. Agricultura não é um título de Ministério da Agricultura. Agricultura é um título normal de um ser humano. Os recursos de base para manter o corpo físico, a mente, tudo em dia, confortável para poder seguir na evolução, de questionar a existência, de saber utilizar o sistema emocional, que a gente tem muito que aprender, saber como funciona a matéria física, essa aqui, fazer experimentações científicas, como a gente faz, estudar as matemáticas do universo. São essas coisas. Então os Anunnaki vem e tira esse tempo, coloca a gente na submissão. Então se você passa mais tempo procurando, fica o dia todo só procurando recursos, você não está com o espírito aberto para desenvolver suas capacidades humanas normais, o que a gente chama de paranormalidade. Paranormalidade não é uma coisa de extraterrestre e não é uma coisa de Superman, não. Paranormalidade é uma base. O homem é normal, paranormal. Então, se você não come bem, sua paranormalidade vai ficar um pouco difícil de acordar. Se o seu sistema emocional não está bem, você não vai. Porque a concentração está em outro lugar. Calma aí, amanhã o que eu vou comer? Como é que eu vou fazer para pagar o aluguel? Tudo isso são sistemas Anunnaki. Distração, a verdadeira distração. O verdadeiro pão e circo não são o entretenimento. Não, o verdadeiro pão e circo ele é mais profundo. É o sistema social em si. É o programa que está no seu subconsciente, numa parte do seu consciente aqui. Colado na tua personalidade, o que a gente chama no teu ego. Está colado ali. Então, quando se fala dê acesso à tua alma, é dar acesso à tua consciência, a coisa superior à tua personalidade. É disto que se trata. Okay? É disto que se trata os tempos de hoje e as guerras do passado. É disso que os livros sagrados falam. E esta é uma das mensagens que os mensageiros e que o Messias ou os Messias, os profetas, sempre anunciaram. Sempre lembrando que são eras, né? A gente esquece. Então saber identificar os Anunnaki e os Celestes é fundamental. Está lá no livro, na Bíblia, está lá no livro da Revelação. Está lá. Continuando, o sistema religioso civil. A religião civil é o que a gente chama de religião de massa, manipulação de massa. Eu sempre tento ter muito cuidado de falar dessa palavra manipulação, e leva para várias conotações. Mas no resultado final, é a manipulação de massa. Porque se não está levando em prol da prosperidade, não é que as religiões são um problema. A partir do momento que ela se desvirtua do seu caminho, se ela está indo para a agenda Anunnaki, para a agenda do governo oculto, ela está indo para a não prosperidade de todos, por direito vital. É uma lei universal. Simplesmente. Não é discutível. Isso não é o tipo de coisa que tem que passar num congresso. Esta verdade que estava escondidinha ali
Vamos lá, esse pessoal esqueceu. Água não se paga. Não se paga para respirar. Não se paga para tomar banho do sol. E não se paga para comer. Confundir as coisas. Você paga o serviço daquele que preparou a comida. Aquele que trabalhou para fazer agricultura ali, a preparação da terra, das frutas, foi lá, colheu, limpou e colocou o serviço. Você não paga pela energia que você precisa para sobreviver. Princípio deste lugar da terra. É um princípio natural. Uma lei natural. Só que as pessoas esqueceram. Então esqueceram porque funciona. O sistema oculto funciona. Ele coloca pressão. Então, a partir de tudo que leva para anti-não prosperidade, não dignidade, tem relação com o que a gente chama o mundo jaz no maligno. O mundo está no mal. Porque ele está reinando durante o mal. Desculpe te informar, mas não foi o bem, entre aspas, que ganhou, foi o mal. Mais tarde a gente vai entender essa questão de mal. Então, a religião não é o problema. Dogma, com interesses políticos, grupos políticos, de constituições, de lobismo, aí sim é um problema. É um bom sistema para controlar a mente das pessoas, porque religião toca a alma, toca o corpo físico e toca a mente. É uma ferramenta poderosíssima, porque ela modula o sistema emocional dos seres humanos. Ela tem esse poder. Okay? Então, se ela não está em prol da prosperidade natural, da dignidade, então ela se corrompeu. Então, atentos. Ela também, quando ela está nesse caminho de desvirtuada, ela apoia a história não contada. Porque normalmente ela tem que trazer o conhecimento. É uma biblioteca, é um lugar onde tem também. É um lugar de biblioteca onde ela tem que expor quem são os atores principais dos Anunnaki e os Celestes. Ela faz isso. Só que de uma maneira muito alegórica e codificada. O corpo e a mente, o que eu chamo saúde de ouro, é uma base. Não deixe mais ninguém te dizer o contrário. Estar bem é estar na sua prosperidade. É normal. Isso é o normal. É anormal é não estar na prosperidade. O conceito foi invertido. Então você tem direito sim de lutar para a sua prosperidade. Prosperidade é uma palavra que engloba muitas coisas dentro. Até o financeiro, dignidade, respeito, tudo isso está ali dentro. Então, corpo e mente com a saúde de ouro, ela tem que estar no máximo de suas capacidades físicas e intelectuais. Intelectuais, nesse caso, é espiritual. O estado de bem-estar com discernimento, conectado com a realidade, a sua realidade, aonde você vive, como você vê, você é uma testemunha da realidade. É disto que se trata. Então, quando teu corpo está bem, tua saúde está bem, difícil de te enganar. Quando você fica com fome, você fica triste, né? O sistema é automático. Quando você tem fome, tristeza. Quanto mais tempo você passa na fome, você
Fica triste. Quanto mais triste você fica, você deprime. Sem fazer nada, sem ter traumatismo. Quanto menos energia você tem no teu corpo, normalmente a polaridade inversa das emoções baixa a tua frequência. Estou sem ânimo. Esse é o modelo estandarte. Agora você coloca ainda traumatismo. E aí é assim misterioso como a maioria da população tem problema de regular pelas leis naturais a questão de saúde. Normalmente todos os seres humanos têm que estar bem. Saúde, comer normal, todas as refeições que necessárias. Isso não é um luxo. Comer bem não é associado a rico. Isso é um símbolo que foi deturpado. Comer bem é normal. Ter comida em abundância é normal. Então, se você não tem, significa que tem outro grupo no poder. Então, a questão de... Por isso que é importante a questão do corpo humano. Mas tá bom, o que eu faço com todas as informações hoje no presente? Hoje no presente você vê que você não tem acesso a isso tudo corretamente. Então, já ter consciência e futucar a história, você vai se proteger, você vai saber se você tem que ficar... você vai usar mais a sua inteligência, mais a sua estratégia. Eu vou ficar neste lugar aqui, onde está me oprimindo? Esse lugar aqui me oprime 50%. Eu vou procurar na Terra um outro lugar que me oprime no mínimo 20%? Já vai mudar, pô. É disso que estamos falando. Separar o joio sempre do trigo. Então, mas se você não consegue ver, a gente já faz isso indiretamente. Por exemplo, uma região do Brasil que está com problema financeiro, econômico, o que os brasileiros fazem? Começa já a ver o passaporte para ir para outro lugar. Onde as questões domésticas, de uma vida, da subsistência da vida, seja mais confortável para poder pensar, para começar a engatilhar já melhores lazeres. Viu? A gente está ainda, a frequência está baixa ainda. Então você tem que mudar toda uma logística gigantesca para mudar e para ter acesso a um pouquinho de prosperidade, um pouquinho de dignidade. Não, os caras trabalham muito bem. Só que você, trabalhando esses pontos aqui, vai seriamente, você vai desenvolver seus talentos. E você vai descobrir que você é co-criador, de verdade. Você vai sentir passando na veia, no teu corpo. Você vai sentir a energia transitando aqui. Você vai pensar, logo a coisa existe. Aí muda a figura. Só que é verdade, é muito mais difícil hoje, na era de bronze, na era dos apocalipses. Mais difícil. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. É uma justificação para não fazer nada? Não. Não é uma justificativa. Não pode. Senão você fica submisso para os Anunnaki. O BDM. O BDM é o bônus dourado mundial proposto pelo ecossistema Dáquila. Ele é proposto na atualidade por este grupo, mas é um sistema que existe desde a origem. É ele que traz o equilíbrio sempre. Quando tá vendo aqui, ó, que tá tudo, a economia tá um caos, tem que ter um contraponto. Então o contraponto chegou. É assim todas as eras. Então é o sistema que vai abrir, é um sistema que abre.
Aqui é o que a gente chama de intervenção para o bem. É agora. É assim que se faz. É no físico. BDM na história atual ele é ligado ao Dáquila, mas quando você justamente quando você faz o seu dever de casa de verificar, futucar as histórias dos antigos, você detecta a presença deste sistema. Por que o BDM é importante? Por que eu vou falar mais e mais e mais de BDM? Porque não tem como, na atualidade, deixar o espírito tranquilo se você não está bem agasalhado, se você não está comendo bem, se você não está com a mente livre para ser humano. Você tem que ter dinheiro. Se você mora na cidade grande ou numa cidadezinha pequena, tu tem que ter money. Não mente para mim. Não é que o dinheiro não é um problema. O sistema dinheirista não é o problema. É que a gente não tem mais conhecimento de como se relacionar com ele. E como ele é mais controlado justamente pelo grupo dos Anunnaki, para a não prosperidade, por isso que todos os sistemas deles estão colapsando. Todas as moedas do mundo são deles. Menos o BDM. Até as criptomoedas descentralizadas. Ok? Mas o BDM, não. O Criador. Na história da humanidade, nas histórias da humanidade, essa palavra Criador, Deus. É porque tem Deus, Deus, este título é usado para várias culturas. Deus no singular, que representa um ser, e Deus, a palavra no singular, que representam dois seres, masculino e feminino, deusa e Deus. Outra coisa, Deus. Os Anunnaki têm esse título também. Porque os Anunnaki também são criadores. Sabia? Foi os Anunnaki que modificaram o DNA humano também. E eles gostam de ser chamados de deuses. Eles se apresentaram assim e continuarão ainda se apresentando até o tempo que a gente baixar a rédea deles. O Criador. E se eu te falar que dentro da casa dos Anunnaki teve um senhor barbudo que criou, né? Mas só que não é o Deus que a gente tem o costume. O Deus mesmo que a gente sente no fundo do nosso ser divino não é ele. Só que ele usurpou deste título. O mundo jaz no maligno. Ok? Então tem um trabalho para fazer aí, meus amores. Tá? Quando a gente fala de criador, saindo de algumas escrituras, tá falando do papai dos Anunnaki. Dos Anunnaki. Você tá querendo prestigiar o Criador Supremo, mas por tabela, você não sabe, você está recitando as frases e está fazendo indiretamente o ritual para o papai dos Anunnaki, que deu autorização para modificação do homem. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Coisa séria. Os criadores. Essa, essa outra palavra, os criadores, também tem relação com os Anunnaki, porque eles criam também. Eles criam civilizações, tem muita tecnologia muito avançada. Se você vê o Anunnaki usando tecnologia, você vai falar que ele é um deus, pô. Tu vai falar que ele é o mago Merlin. Porque eles estão milhões de anos avançados tecnologicamente. Lembrando que eles estão aqui antes da gente. Teu corpo aí que você tem, eles são antes. Eles são um dos co-produtores desse corpo aí que você está usando. Você tem DNA Anunnaki.
escondida aí no seu cromossomo. Então, os títulos se corrompem. Fizeram, eu gosto desse termo, aprendi isso com o Rubens Sodré. Transferência de identidade. O Criador existe? Os criadores existem? Deus existe? Existe. Só que a gente tem que separar o joio do trigo. E isso aí, volto lá no início, tem que deixar preconceitos, opinionismos do lado direito do bolso. Você tem que ver a coisa como ela é. E identificar onde tem intervenção Anunnaki, intervenção celeste. Tudo, como eu faço? Tudo que é anti-prosperidade e tudo que é a favor da prosperidade é simples. Todo sistema que é contra o amor é a favor do governo oculto. Tudo que é contra a dignidade, a verdade e a justiça está trabalhando diretamente para o verdadeiro governo oculto. Então Deus, primeira instância, o primeiro momento para entender Deus não é da forma divina. Te proponho isso, não. Porque se você fosse, até hoje, um ser já mais avançado de outros planos, mesmo já em outros níveis, super avançado, que você nem precisasse mais de comer, já tivesse acesso à vida eterna, mesmo que você estivesse lá, você não ia ainda entender o que é Deus, o verdadeiro Deus. Que é um trabalho existencial. Ele existe? Existe. Mesmo se você fosse um anjo, agora, com asinhas aqui. Se eu te falar que mesmo os anjos estão começando agora a entender um pouquinho mais sobre Deus, você acreditaria em mim? Então, cada um no seu lugar. Aqui a gente tem que entender a questão da palavra Deus e Criador para identificar, tirar os filtros Anunnaki. Porque cada vez que você coloca o teu joelho no chão, ou você se fecha na sua privacidade para fazer o seu rito, que é bonito, que é justo e você tem direito, você está levando a frequência para esses caras. O teu coração faz o trabalho, sim. Mas aí como você não tem um discernimento, você fica ainda na ilusão. Não é na verdade um problema teu, mas agora você sabe, alguém te falou. Se você vai acreditar ou não, não é a questão. Você tem que verificar. E para verificar, tem que estudar. A chave vai de novo lá. Anunnaki Celeste. Já falei lá, o livro de Enoque. Revisita a Bíblia. Você está baseado na Bíblia? Vai na Bíblia de novo. Agora já vai com esses dois óculos aí. O óculos Anunnaki, o óculos Celeste. Aí tu vai ver a bagaça que foi feito lá. É em outras escrituras também. Nos Vedas também. Lá no hinduísmo. E nas sociedades secretas também. Ok? Na teosofia também. No budismo. No zen. Tá tudo viralizado. Ok? E ufologia? Ufologia, coisa lá dos ETzinhos lá, verdinho, né? Independence Day, Will Smith, MIB, homem. Ufologia atualmente, OVNIs, essas coisas todas essas imagens que você tem aí, Steven Spielberg na cabeça e tudo isso aí é coisa do cinema. Tem o cinema. Por que o cinema investiu tanto nisso e investe tanto nisso? Tem ligação com os
os Anunnaki. Se tu vê um Anunnaki, tu vai falar que é um extraterrestre, ou é um deus, ou é um anjo também. Porque tu não sabe separar o joio do trigo, tu não tem informação. Então nasce título na modernidade para substituir mentes que já estavam acordando um pouco. Eles também foram pegos de surpresa. O sistema sempre faz isso. Quando tu tá acordando um pouquinho, ele vai criar um conceito. Falar, oh, pum, aí você volta pro mesmo lugar. Então tem que sair. Tem que ver, tem que conhecer os títulos. Ufologia é... O que é hoje ufologia? Isto tudo. Ufologia está ligado com o governo oculto e o governo não oculto. Lembrando, o governo oculto não é geopolítica secreta dos grupos secretos de história de teoria da conspiração, tá? Tá ligado ao que tudo que é chamado de mito e legenda. Os contos, as histórias antigas, as antigas civilizações. Tu entende por que não foi ensinado na íntegra as histórias dos antigos impérios, dos antigos povos, para tu? Que você aprendeu só um rascunho? Porque não faz muito tempo. Porque que é toda uma alegoria para desvirtuar o pensamento da pessoa quando ela está vendo as arquiteturas lá do Egito, das pirâmides do Egito, ou lá de Machu Picchu, no Peru, ou do assunto Ratanabá, das quadras de Ratanabá, na Amazônia. Porque senão, pô, como isso é possível? Isso é possível, sempre foi possível e não faz muito tempo. Só que você nasceu agora no sistema que é controlado, porque o mundo jaz no mal. Que a gente chama de mal. Que pertence, quem dita as regras aqui são os Anunnaki, ponto. Oxe. A gente precisa da tua autorização, eles querem a tua submissão. Então nem isso tu acredita, se tu acredita, se tu não acredita. Tu cala a boca e tu vai trabalhar. Sabia que esse sistema de trabalho aí é deles? A gente chama hoje de escravidão moderna. Tá nem aí. Quanto mais você não acredita, é melhor ainda. Você é menos chato pro sistema. E se tu acredita um pouquinho, não se importa. A gente vai fazer documentário para você com algumas informações verdadeiras. A gente vai fazer um malabarismo ali, ó. Aí, fragmento do pão e do circo. E aí tu... Olha, que interessante. O homem está indo para a lua. Ah, vida extraterrestre? Micróbio em Marte? Todas essas coisinhas aí. Ah, mas a gente tem tecnologia. Olha aqui, a inteligência artificial está avançando. Pão e circo. Ah, a gente conseguiu fazer carros que andam sozinhos. Uau, que maravilha. Quando você está um pouco mais antenado, por que você pode guardar, você pode ter um pouco mais de imparcialidade? Porque você conhece o seu passado. É neste sentido. Então, Anunnaki Celeste vai com força. Agora tu pode ir, vai com força, porque o relógio está andando. E BDM bônus dourado mundial. Bônus dourado mundial. Tudo que tu conhece como sistema financeiro, poucos são aqueles que têm acesso a recurso. Não é que os recursos dos Anunnaki são bloqueados para toda a humanidade, porque toda a humanidade está num nível de submissão psicológica, física tão gigantesca que mesmo se Deus,
o Supremo viesse aqui na Terra agora para fazer uma terapia no gabinete com cada um ser humano para tirar da ilusão, mesmo ele não ia conseguir. A gente ainda querer dar porrada nele. O tamanho, o nosso nível de submissão e ignorância. Preguiça, indisciplina. Coisa forte. Um exemplo disso foi com Jesus, né? O que foi que aconteceu com ele lá, na história da cruz? O que aconteceu na história da cruz? Quem foi que colocou ele na cruz? Foi o Anunnaki? Ou foi o homem? Claro, não foi toda a humanidade que naquele não foi todo o povo que queria naquele momento. Nem os romanos não queriam, pô. O cara falou lá, deixa eu ver, calma aí, pô, vocês estão malucos, pô. E lá os sacerdotes lá eles fizeram o que com o povo? Hã? Religião civil, o que ela fez? Ah, vai escolher quem? O pessoal escolheu Jesus, cara. O cara que tava lá todo dia lá, falando, pô, olha aí pro teu coração, vai treinar, vai comer bem. Se tá sofrendo aqui, pô, por que tu não vai para outro lugar? Não tem água aqui? Será que tem água do outro lado? O pessoal, o cara fazia carinho, falava com bondade. E o povo lá, aquele. Coloca esse safado aí na cruz aí, porque ele trouxe a blasfêmia. Rapaz, o gado quando tá fora do eixo é perigoso. Então tu escolhe continuar gado. O gado não é um termo do Anunnaki. Não é da nova ordem e nem das sociedades secretas. Eles replicaram esse termo que está lá nas tábuas sumerianas. Que gado é toda a humanidade. E aqui, para terminar o vídeo, eu vou só deixar uma pulguinha na tua orelha aí. Paraíso. Guarde bem essa palavra. Paraíso. Jardim do Éden. Paraíso, Jardim do Éden. Eu já imagino o que você tem como conceito atrás disso aí. Mas se eu te falar que não é nada disso aí que tu tá pensando. E que isso tem relação com os Anunnaki. Gado, jardim. A fazenda. Paraíso, jardim, fazenda, gado, escravidão. Um beijo no teu coração e até daqui a pouco.